Nos próximos dias, o Observatório Social dará início ao projeto Observador Mirim nas escolas, que tem como objetivo abordar o exercício da cidadania plena em cada fase da vida, ao promover a valorização de alunos do ensino fundamental por meio da complementação educacional e o apoio pedagógico, com motivação de responsabilidade individual, mas também coletiva, promovendo o desenvolvimento da personalidade vinculada às boas práticas, com valorização da cidadania e controle social, e demonstrando a importância social dos tributos e os direitos, dever de exercer e controle social. Nós conversamos com as voluntárias sobre o projeto e a importância de todos nós, toda a comunidade, se unir nessa causa social. E hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante para a formação de uma sociedade mais digna, mais justa e com valores mais firmes. Nós vamos conversar com o Observatório Social do Brasil, Erechim, que trabalha justamente os valores familiares e os valores que a gente carrega aí no decorrer de toda a nossa vida e que muitas vezes a gente aprende dentro de casa com pequenas atitudes. E para falar sobre o Observatório Social, está aqui conosco a Luciane Manha Bosco, que é contadora e voluntária do Observatório Social de Erechim, acompanhada da Fernanda Girardello, que é advogada e também é voluntária do Observatório Social. Bem-vinda, Luciane. Obrigada, Sandra. Obrigada por ceder esse espaço para podermos falar um pouquinho sobre a nossa entidade, que faz um trabalho incrível na nossa cidade. O Observatório Social do Brasil, Erechim, hoje, ele conta com uns voluntários que estão atuando diretamente na Prefeitura Municipal de Erechim para observar e acompanhar todo o monitoramento de licitações, de obras, enfim, e também os projetos sociais nossos, que hoje a gente quer falar muito sobre eles, e né? São importantes, né, Luciane? E a Fernanda Girardello, bem-vinda. Bem-vinda, obrigada. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, conversarmos um pouco sobre o Observatório Social Mirim, como disseram, é muito importante para o desenvolvimento da sociedade, que é a formação do cidadão pleno. O Observatório Social já tem uma atuação aqui em Erechim já há um bom tempo, né, Luciane? Ele passou por mudanças aí nos últimos anos. Como é que está toda essa questão? O Observatório Social em Erechim, ele existe desde 2013, né? Ele é uma rede, na verdade, nacional. Sim. E a nível nacional ele existe desde 2006. Então, hoje o Observatório está presente em mais de 150 cidades no Brasil todo, né? Então, quase todos os estados, alguns estados ainda não fazem parte. E aqui no nosso estado, nas principais cidades, tem um Observatório Social. Ele atua diretamente na gestão pública municipal. O que ele faz? Ele faz um trabalho técnico, né, com um olhar de conhecimento em cima de tudo que acontece na prefeitura. Então, o que a gente faz? A gente acompanha elas, se precisar oficiar a prefeitura em relação a alguma coisa que não está de acordo, como ele utiliza uma rede nacional, nós temos um portal onde a gente pode verificar valores, preços, todas essas informações. Certo. O Observatório Social, ele trabalha justamente com esse olhar mais técnico. Quem são as pessoas que se envolvem nesses projetos, participam das licitações, analisam para ver se tudo está de acordo com a lei? As pessoas que fazem parte do Observatório, inclusive, estamos sempre precisando cada vez mais de voluntários. Fica aí o convite, né? Fica aí o convite, sem falta, de que venham até o Observatório, se voluntariam, né? Não precisa ter uma formação. Claro que é ótimo quando é um contador que entende de números, Sim. Quando é uma advogada, os advogados que entendem da legislação. Agora, por exemplo, licitações envolvendo obras públicas, né? O que a gente precisa para acompanhar? Claro que a estrutura de governo toda tem isso. Os vereadores acompanham, que é parte deles de fiscalizar, né? O que a gente faz é tentar, como cidadãos de bem comuns, querendo que tenha uma gestão pública eficiente, né? Colaborar. Então, claro, se eu tiver um engenheiro civil, por exemplo, para acompanhar uma obra pública, com certeza aquilo ali vai ser tecnicamente olhado com olhos, né, melhores. Então, o que a gente tem? A gente tem nesse grupo ou amigo ou conhecido que tem uma profissão que está de acordo com aquela situação, vamos lá, pedir apoio, que se voluntaria para olhar essa documentação, esses projetos, enfim, né? Hoje a gente tem pessoas que
dentro da disponibilidade de tempo, estão sempre ali acompanhando conosco, né? Atualmente tem as questões envolvendo, por exemplo, a mobilidade urbana, que são audiências públicas grandiosas, né? A questão da água, do saneamento, Corsã, tudo isso aí a gente olha, mas também sempre procurando buscar as pessoas técnicas dentro do observatório, voluntários que entendem, para acompanhar. Com certeza, mas também existem projetos com crianças, projetos educativos, né, Fernanda? Isso, existem muitos projetos. Como o observatório ele tem como foco a educação cidadã, né? Então, o ano passado foram realizados 2 projetos, né? Um foi o projeto do concurso de redação e desenho, que foi uma parceria firmada com a Controladoria Geral da União, o Ministério Público e nós. Nesse concurso de redação e desenho, o tema foi Conversando a gente se entende, né? Então, a gente trabalhou com a comunicação violenta, como dizer o que penso sem que eu machuque o outro, né? Trabalhando a empatia dentro desses assuntos, né? Que são importantes para a etapa, para as crianças menores, então, foi trabalhado com desenho, e para os maiores, então, com redação propriamente dita. Então, realizamos uma etapa municipal ano passado, inclusive com premiações aos que foram vencedores, né? E em que escolas é realizado esse trabalho? Escolas públicas, estaduais, municipais? Então, Sandra, nós trabalhamos com as 2 escolas, tanto municipais quanto as públicas, certo, né? Então, ou seja, as privadas e as públicas, né? O nosso interesse é quanto mais entrarmos nas escolas, melhor. Né, nas escolas melhor. Sim. Então, a gente abrange as 2. O ano passado, nós tivemos a maior parcela, foram escolas públicas estaduais, né? Mas tivemos também municipal e particulares. E uma menor participação nós tivemos. Inclusive, nós tivemos uma escola de outro município, que é lá de Barão de Cotegipe, uma escola do interior. Sim. É a Miguel Vavruc, que também participou e se encantou. Tomara que a gente possa ter de novo outras escolas de lá também. Sim. E também teve de Capoeirê, né? Que teve aquela escola que a gente deu lá, que pertence ao município de Erechim, mas também nós nunca tínhamos trabalhado com escolas do interior, em função do número de alunos, que é bem menor, né? Bem menor. Mas foi fantástico. Esperamos. Essas escolas foram trabalhadas com o Observador Social Mirim. Daí né? O Observador Social. Aí foi um outro projeto que nós realizamos o ano passado, nos 5º e nos 6º anos, né, Sandra? Sim. Em que a gente trabalhou a questão de cidadania mesmo, né? O que é ser cidadão, quais são os direitos, quais são os deveres, né? A estrutura do Estado, se trabalhou conceitos importantes, corrupção, ética, né? Trazendo, como são crianças do 5º e 6º ano, nós trouxemos exemplos para a realidade deles, né? Então, a gente trabalhou através dos exemplos, como eles podem identificar, como, por exemplo, furar a fila. Né? Furar a fila é um ato de corrupção. Né? Depredar uma mesa. Patrimônio público, que a gente patrimônio vê tanto público, falar, né? Exatamente. Então, a gente trabalha com esse conceito do que é público, trazendo a educação fiscal, explicando para eles que, por exemplo, quando um pai vai adquirir um calçado, sim, dentro do preço do calçado vai estar embutido o tributo. Esse tributo vai lá para o cofre público e vai virar futuramente em bens. Então, a gente consegue trazer para eles de uma maneira bastante simples, né, a educação fiscal para que eles compreendam e dê valor, que aquela mesma os pais deles também colaboraram para a aquisição. Né? Então, trabalhamos conceitos de ética, né, corrupção, e todos esses assuntos que são importantes para que a gente consiga fazer com que, desde criança, esses valores sejam reforçados. E que fiquem presentes no dia a dia, né? Porque é de pequeno que a gente vai formando caráter e vai separando o joio do trigo, né? Então, eu acho que tem que ser desde pequeno mesmo. Esse trabalho é extremamente importante. Luciane, me fale um pouquinho das ações que vocês estão realizando, projetos, dados, enfim. Assim, atualmente, então, a gente está iniciando agora de novo o projeto Observador Social Mirim, sim, né? E estamos aí captando escolas, enfim, interessadas no projeto, né? A gente está conversando com a rede municipal, com a Secretaria Municipal, enfim, com a Secretaria Estadual, que é o DRE, enfim.
e captando, claro, também os nossos apoiadores para esse projeto. Necessário. Necessário. Recentemente a gente fez uma ação de venda de galeto e massa, né, para arrecadação, mas é mais em função para manter o observatório e tal, que a gente tem uma estrutura para manter, né, tem uma secretária que trabalha num número de horas mais curto, enfim, mas estamos aí captando mantenedores para a questão do observatório e agora para esse projeto. Pois é, são duas coisas diferentes e as duas que precisam de receita. Como é que a pessoa se envolve em um e de repente quer ser mantenedor do projeto escolar, não quer participar do outro? Como é que funciona aí para a pessoa se envolver? Atualmente a gente está indo nas empresas captar os nossos apoiadores para os projetos, né? Certo. Então a gente tem feito um trabalho de apresentar todo o nosso projeto do ano passado, os 2 que foram feitos em relação às crianças e tal, que é o Observador Social Mirim e o concurso de desenho e redação, né, para que eles visualizem e se interessem pelo assunto, a fim de proporcionar esse apoio financeiro, sim, enfim, né? Para isso a gente oferta nas empresas também o próprio projeto para crianças de funcionários e tal, coisa assim. A gente tem algumas palestras que a Fernanda dá, que é para adultos também, voltado toda para essa área de educação fiscal, cidadania, enfim, né? Isso, recordando que o ano passado nós tivemos grandes apoiadores, né? Tivemos o Cavalete, a Sicredi e tivemos também a Chamex o ano passado, que foi uma experiência bastante importante. Nosso projeto foi selecionado entre 5 projetos do Brasil, o nosso foi selecionado. Nós ganhamos recursos, né? E trabalhamos com a Chamex nos apoiando financeiramente. E foi bastante importante porque nós fizemos, além de fazer todas esse trabalho em sala de aula, nós fizemos avaliações, né? Nós fazíamos avaliações nas salas de aula quando a gente chegava, antes de aplicar o projeto, e uma avaliação no final do projeto. Para quê? Para que a gente pudesse mensurar qual foi o conteúdo que essa criança absorveu durante esse período em que ele esteve, né, dentro do curso do Observatório Social. Né? Então, a gente conseguiu mensurar a quantidade do que foi absorvido. E ainda, agora, né, nós entraremos com um questionário para os pais. Então, nós vamos saber o quanto disso, obviamente, o trabalho em sala de aula, o aluno antes, o aluno depois, e depois para a gente poder mensurar o que chegou nas famílias. Né? Foi uma exigência do Chamex. Isso. E isso foi bom porque a gente pôde apresentar números para os outros apoiadores também, né? Tanto que a gente conseguiu ainda trazer de parceiro esse ano Cavalete, Sicredi, então o Chamex seleciona outros projetos, né? Sim, não vai dar oportunidade sempre também. E estamos aí batalhando, o Ministério Público é muito nosso parceiro, sempre foi há muito tempo, então também é um apoiador incrível, né? Sim. E estamos aí, então, procurando novos mantenedores para que venham apoiar nesse nosso projeto. Pois é, mas esses mantenedores são pessoas físicas, pessoas jurídicas somente ou pessoas físicas também podem se inserir? Ambos podem se inserir. Ambos podem se inserir. Atualmente no observatório, os nossos mantenedores mensais, com um valor um pouco mais acessível e tal, que a gente tem, são pessoas físicas ou profissionais liberais, ou pessoas que já fizeram parte do nosso observatório, hoje não podem mais atuar de forma presencial, então colaboram financeiramente. Sim. Mas algumas empresas, com certeza, mas assim, é uma coisa para manter, né? Mantenedores, para apoiar os projetos, como o gasto é muito mais dispendioso, a gente tem formatura, tem material. Para você ter uma ideia, nossos alunos eles recebem uma constituição em miúdos, né? Além da cartilha, que é todo o conteúdo, né? As aulas são praticamente lúdicas, com jogos, né? Depois de desenvolverem todo o projeto da cartilha. A gente tem também uma Constituição, como a gente fala muito sobre a Constituição, sobre os poderes, enfim, a gente tem uma Constituição em miúdos, que são 3 exemplares da Constituição, todo do Senado, né? Com uma linguagem adequada para a criança. Sim. Isso. A gente tem também todo o material, camiseta, questão da premiação da formatura, as coisas que a gente oferta na formatura. Então, o gasto é bem elevado.
passado. O ano passado nós formamos mais de 360 crianças. Nós já tivemos formando em torno de 500 alunos em edições anteriores da pandemia. Certo. Aí veio a pandemia, como tudo, foi parado os projetos, né? Então, quando nós retomamos agora, até porque as escolas municipais estavam com muita demanda de conteúdo, ficava difícil apresentar oportunidade para projetos de outros, sabe, de outras entidades. Eles tinham que selecionar. Então, assim, como já tem projetos que são que nem o PROED, ele é parecido com o nosso, né? Sim. O PROED, que ele entra em muitas escolas, já demandava tempo, a gente não conseguiu tantas escolas para participar do projeto. Mesmo assim, a gente batalhou lá e foi atrás. Esperamos que esse ano tenha bem mais alunos também. Mas foi uma formatura enorme, foi no CTG Galpão Campeiro. Teve visitação no Sicredi. Foram 4 módulos de 1h30, 2 horas cada. Puxa. Mais a visitação no Sicredi e depois mais a formatura. Então, é toda uma estrutura e um pessoal envolvido para a realização do projeto. Né? Pois essa preparação que vocês dão para essas crianças, ela conta na grade curricular? É uma atividade extra classe? Como é que ela fica ali para o aluno? Isso vai somar de que forma lá na frente? Seria matéria. É uma matéria, mas é uma atividade extra. Né? O que acontece, Sandra, na verdade, é que o que está sendo tratado ali, ele corrobora com o que a escola está trabalhando. Sim. Durante o ano. Né? E então, a gente insere o projeto dentro da escola. Antigamente, nós tínhamos essa matéria na escola, que era o SPB ou Emoci. Ela é praticamente aquela matéria. O projeto ele é todo estruturado nesse conteúdo, né? Sim. Que dá vazão ali ao que faz o presidente até o prefeito, até o vereador. Toda a estrutura de governo. Pois é, e deixando bem claro para os pais, para as pessoas que nos assistem, nós não estamos falando em política, nós estamos falando em ensinar ética, ensinar valores, ensinar as crianças a ter a sua própria opinião também diante dos fatos. Acho que é isso, né? Isso absolutamente. O observatório, ele é totalmente apartidário. Sim. Tanto que para você fazer parte como voluntariado ou enfim, entrar para o observatório, você não pode ter nenhum vínculo partidário, não ter um cargo público, por exemplo, a nível daqueles que a gente observa. Por exemplo, a prefeitura ou a Câmara de Vereadores. Então, dificilmente vai ter algum vínculo partidário. E a gente não discute, em hipótese alguma, política, até porque cada um tem a sua opinião e isso não é levado para a sala de aula, né? E a gente tem que aprender a respeitar as opiniões, né? Nem sempre a gente concorda com tudo, mas também a gente tem que ter aquele senso crítico de analisar sem entrar em atrito. Eu acho que o papel fundamental é fazer com que essas crianças tenham esse senso crítico sem atritos, né? Exato, exatamente. Para as pessoas ajudarem, colaborarem financeiramente ou sendo voluntário, como é que elas fazem? Bem, entrar em contato com o Observatório Social Mirim. Né? Nós temos redes sociais, nós temos Instagram, temos Facebook. Né? E atualmente a gente está, então, com a nossa sede, com uma sala que é cedida pelo Cindy Lojas, ali na Nelson Ehlers, né, que é juntamente com o Cindy Lojas. Então, a gente tem a Ana, que trabalha durante a tarde lá, né, que é a nossa secretária. A Ana vai receber com o maior carinho qualquer pessoa que for lá, enfim, se direcionar, né? Tem os nossos telefones na rede social também, se precisar. Sim. Então, dessa forma, a gente gostaria muito de convidar as pessoas a virem fazer parte do Observatório como voluntário. Atualmente, para o nosso projeto do Observador Social Mirim, precisamos de professores, né? De gente da rede de ensino, pedagógico. Que tem essa habilidade. Isso, que tem essa habilidade que nós estamos aprendendo aqui como advogada e contadora, enfim. Mas seria excelente se hoje nós pudéssemos agregar no nosso grupo alguns professores. Para isso, nós também fazemos trabalho nas universidades, né? A gente tenta captar, mas inclusive no Medianeira, que tem o curso lá apropriado, né? Mas a gente não tem conseguido pessoas disponíveis para fazer esse tipo de coisa, né? Que não é fácil. Sim, é um comprometimento, né? Porque depois que você assumiu, as atividades estão andando e tem que dar sequência, não dá para desistir. Exatamente, é um compromisso, né? É verdade. São 4 meses de trabalho ali, quase que diário. Puxado. Então, o ano passado nós estivemos em 8, né, Lu? 8? Muita escola.
Então, assim, quem tiver interesse em participar, não só como apoiador financeiro, mas também com essa estrutura pedagógica, conhecimento, e como é uma aula para as crianças, não deixa de ser conhecimento para nós também, né? Eu até não me envolver no observatório, eu não conhecia absolutamente nada de licitação pública, né? Sim. Hoje eu sei entrar em qualquer portal de transparência pública, então isso é muito importante para as pessoas fazerem parte da sociedade. Verdade. E o observatório está aí também para a comunidade, quando quiser participar de uma reunião. Acho que isso também é aberto ao público em geral, que queira conhecer, né? Porque conhecimento a gente leva para a vida toda, né? Não usou hoje, mas amanhã pode ser que vai usar. Exatamente. É possível também participar. É possível. É possível. Então, fizemos o apelo para que venha até nós e faça parte, conheça, porque é um projeto incrível, não tem como não se apaixonar, né? Não é uma entidade que tu vai só despender tempo, tu vai poder ter conhecimento e ter aquela paixão. E interação. Né? Interação. Muita interação. Isso é importante. Bom, eu quero agradecer vocês por estarem aqui falando do observatório. Não sei se vocês têm mais alguma coisa para colocar, o espaço está aberto, está disponível para vocês. Cookie? Eu acho que é isso mesmo, é convidar o pessoal para vir conhecer o observatório, fazer parte, né, se voluntariar. E tentar pedir assim carinhosamente para que as empresas nos recebam, olhem o nosso projeto, né, e venham com uma forma de apoiar, né, principalmente assim porque a gente tem muito a oferecer. Tem cursos incríveis, até para todas as empresas hoje atuam praticamente com licitação pública. Nós temos cursos, existe a Escola da Cidadania, né, no observatório, onde a gente pode apresentar diversos cursos para os empresários ou seus funcionários que trabalham, que atuam na área de compras e vendas públicas, né? Sim. Então, é importante que venham participar. Isso aí. Obrigada pela presença de vocês. Estamos sempre à disposição para, quando precisarem, contem sempre com o nosso apoio. Obrigada. Obrigada.